Olá pessoal, o G1 na noite de hoje publicou uma notícia super interessante sobre o caso de um consumidor que comprou R$ 16.000 em cervejas num supermercado. Vamos ver essa notícia? Em cerveja no supermercado e ser impedido de levar a bebida para casa. Foi o que aconteceu com um cara lá em Boa Vista, em Roraima. Ele, é claro, chamou a polícia e a gerente da loja acabou presa. Essa história rolou num estabelecimento no bairro Centenário, na capital roraimense. Um homem de 54 anos que preferiu não se identificar chegou ao supermercado querendo levar 140 caixas de cerveja. Cada garrafa estava anunciada por R$ 4,92. O preço original era R$ 6,99. Como ele achou que a esmola parecia demais, resolveu ainda levar a cerveja no leitor de preços e confirmou, R$ 4,92. Então, combinado não sai caro, não é mesmo? Esse cara pagou R$ 16.531,20 referentes ao total das cervejas. Na hora de empacotar tudo e levar a mercadoria para casa, eis que surge a gerente mandando os funcionários recolherem todas as cervejas para o depósito da loja. Ela alegou que o preço estava errado por causa de um erro no sistema e ainda disse que o cliente estava agindo de má fé. Ele, por sua vez, rebateu, citou o Código de Defesa do Consumidor, mostrou as notas e as fotos do anúncio da promoção. Mas não adiantou e ela continuou se negando a entregar a mercadoria. E o cara não ia deixar barato, né? Então chamou a polícia militar. No fim, a mulher foi presa e o cliente teve que ir à delegacia para registrar a ocorrência. A cerveja mesmo ele só conseguiu resgatar no dia seguinte, quando o supermercado ligou, dizendo que ele podia ir buscar a mercadoria. Bom, a cerveja pelo menos ele conseguiu recuperar, né? Prioridades. Os detalhes desse caso você encontra na reportagem do CAI. Assistindo essa matéria então do G1, num primeiro momento parece ser uma coisa bem simples, de interpretação bem tranquila, mas o assunto não é tão simples assim. Vejam o que diz o artigo 39, inciso 1º e inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 é aquele que trata das chamadas práticas abusivas, tá? O inciso 1º fala o seguinte: a prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. O inciso 2º traz o seguinte: é prática abusiva recusar atendimento à demanda dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, para a gente entender esse caso que aconteceu aí, a gente precisa pensar em dois aspectos aqui. O consumidor foi a um supermercado e ele viu um anúncio, né, de uma cerveja que o preço real dela seria R$ 6,99. Ele viu o anúncio por R$ 4,92. Está dando aí uma diferença praticamente de R$ 2 por cerveja. Então, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 30, ele diz que todo fornecedor que faz a sua oferta ou publicidade, aquela oferta ou publicidade vincula o fornecedor a cumprir aquilo que foi anunciado, pelo preço que foi anunciado, da forma que foi anunciado. Essa é uma regra que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 30 do CDC. Caso esse fornecedor não cumpra aquilo da forma que foi anunciado, o consumidor vai poder, né, pelo artigo 35, fazer as suas escolhas lá, inclusive exigir o cumprimento forçado da oferta. Foi o que esse consumidor fez nesse caso especificamente, já que a gerente do supermercado não quis entregar para ele esses produtos. Agora tem um ponto muito interessante desse caso, que é o seguinte: na jurisprudência dos tribunais brasileiros e na interpretação do artigo 39, inciso 1º principalmente, a lei fala que é prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou serviço a outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. O que significa isso? Significa que o fornecedor, em tese, não pode limitar a quantidade de produtos que o consumidor pode levar para sua casa, a não ser que exista uma justa causa. E essa expressão justa causa é uma expressão aberta. Os tribunais têm interpretado e têm preenchido ela à medida que as situações vão acontecendo. Então, por exemplo, numa situação de pandemia, o fornecedor pode limitar a quantidade de produtos que o consumidor adquire. Foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia de Covid-19. Álcool em gel, máscara, todos aqueles produtos que estavam em escassez, a lei e o momento autorizavam que o fornecedor limitasse a quantidade de produtos para atender um número maior de consumidores. Existe um entendimento jurisprudencial também
que, por exemplo, quando o fornecedor faz uma promoção de um determinado produto, ele pode limitar a quantidade de produtos por CPF. E para que existe essa limitação e que é tolerada pela jurisprudência brasileira? Para evitar, por exemplo, uma concorrência desleal daquele fornecedor. O fornecedor, por exemplo, é dono de um estabelecimento que vende um determinado produto e aí ele vai no supermercado que tem um preço mais barato, compra lá uma quantidade absurda e vai revender aquilo para os consumidores dele. Então a lei autoriza, e a jurisprudência também autoriza, que haja uma limitação quantitativa. Nesse caso especificamente desse consumidor, me parece que ele se encaixaria exatamente nessa hipótese do artigo 39, inciso 1º. Me parece que essa compra que esse consumidor fez de 140 caixas de cerveja, pagando 16 mil reais nessas caixas de cerveja, me parece que ele estava realmente querendo fazer uma concorrência desleal ou praticar uma concorrência desleal com esse estabelecimento. A não ser que esse consumidor comprovasse que ele realmente não ia revender essas cervejas para terceiros, uma pessoa normal comprar 140 caixas de cerveja de uma vez só, me parece que ele está realmente querendo se valer desse erro de publicidade que aconteceu nesse estabelecimento. E aí, se isso realmente fosse comprovado ou não numa ação judicial, seria caracterizada a má-fé desse consumidor, já que ele percebeu que o preço do produto estava muito abaixo do que realmente era, confirmou isso no caixa e aí ele usou a quantidade de dinheiro que ele tinha disponível para comprar a quantidade disponível de produtos no estoque daquele estabelecimento. Isso me parece que pode ser caracterizado como uma má-fé. Mas como ele levou isso para a polícia tomou providências, acabou que o supermercado entregou essas bebidas para esse consumidor. Mas eu acho que se isso fosse parar na justiça, a discussão seria completamente diferente do que aconteceu nesse caso concreto.